que o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Lá na sua introdução ele diz, a fim de orientar a magistratura, e aí são juízes de todos os graus de jurisdição, não é apenas voltado ao juiz que está começando ou ao juiz de primeiro grau, mas a todos os magistrados, que em casos concretos, sob a lente de gênero, deve avançar na efetivação da igualdade e nas políticas de equidade. O documento pontua desigualdades, discriminações, assédios, como nós estamos falando aqui, violências, porque é como a professora disse, né? A gente não pode trabalhar muitas vezes pela exceção. Né? Porque se existe um homem, né, que foi morto por uma mulher, isso não significa que a maioria dos homicídios hoje no Brasil, muitas vezes relacionados a casal, sejam feminicídio, ou mesmo a questão do assédio, né? E questões relacionadas à segurança e à medicina do trabalho, porque também se espraia, inclusive, para questões mentais, doenças que não são apenas físicas, mas também doenças mentais. Muito bem, então, diz o protocolo que requer um olhar sob a perspectiva de gênero a ser realizado pelos juízes em seus julgamentos. Então, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu esse protocolo. Nós estamos com o desafio, até comentei, né, quando nós estávamos conversando, de formar neste primeiro semestre 80% dos magistrados neste protocolo. Então, entende o Conselho Nacional de Justiça que é preciso compreender e ver por essas lentes. Então, a gente gostaria de ouvi-la, professora, sobre o que a senhora pensa sobre o referido protocolo, e aí a gente pensar as potencialidades, mas como a gente, né, gosta da área científica, né, as questões também relativas aos desafios e as dificuldades para a sua efetivação nos julgamentos do Poder Judiciário. Então, a gente queria te ouvir um pouquinho sobre esse protocolo. Ele já existe desde 2022, mas a gente tem, numa pesquisa rápida que eu fiz ontem no setor de jurisprudência do tribunal, utilizei esse argumento de pesquisa, protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero, eu achei tão somente de 2022 até agora 36 acórdãos. Quer dizer, aí eu fiquei pensando, né, quantas mulheres entraram com processos neste período? Quantas pessoas, porque também o curso na Justiça do Trabalho, ele está direcionado também à questão de raça. Quantas pessoas negras buscaram a justiça? E quer dizer, são 36 acórdãos que fazem referência a esse protocolo. E aí eu gostaria que a professora também falasse sobre a questão da referenciação do protocolo. Muito obrigada, professora. Quando a gente falava de erradicação e eu falei da esperança de que a gente possa ter um ambiente realmente saudável nas relações de trabalho, realmente igualitário, eu acredito que o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero é um caminho fundamental para isso. E não só por essa convocação, né, de que 80% dos magistrados se formem a partir do protocolo, mas que a gente possa assumir efetivamente um compromisso para alcançar a equidade de gênero. Precisamos conhecer o protocolo e precisamos, a partir do protocolo, aplicar essas medidas que ali são propostas, justamente para compreender que quando a gente está falando de relações de gênero, a gente está falando de relações de poder. Né? Então, numa sociedade predominantemente patriarcal, uma sociedade cuja estrutura é patriarcal, e quando a gente fala de estrutura, estamos falando aqui de algo que condiciona os nossos comportamentos. Uhum. Eu quando começo a compartilhar as minhas experiências enquanto mulher, com as minhas colegas professoras, com as minhas colegas magistradas, com as minhas colegas membros do Ministério Público, a gente diz, opa, parece que trabalhamos na mesma instituição, temos problemas muito parecidos. Por quê? Justamente porque estamos falando de estrutura, estamos falando de uma estrutura que condiciona um modo de ser homem, um modo de ser mulher. E quando a gente quando o CNJ propõe o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, o CNJ está dizendo, precisamos analisar em todas as situações em que eu tenho gêneros distintos envolvidos, né, uma relação de um empregador homem, de uma empregada mulher, uma trabalhadora mulher, se eu tenho uma não contratação, se eu tenho uma dispensa, eu preciso considerar, será que existem ali elementos de gênero que influenciaram? Se eu tiro o gênero,
o resultado seria diferente? Como o gênero impactou nas medidas que foram tomadas por esse empregador, por exemplo, no ambiente de trabalho? Então, o que o protocolo está propondo, como a senhora muito bem colocou, é que a gente entenda essas estruturas que condicionam os nossos comportamentos na sociedade e que vão condicionar também a maneira como nós vamos ver homens e mulheres. Então, tendemos a olhar a partir de estereótipos. Homens precisam ser viris e fortes e provedores. Mulheres precisam ser obedientes, comportadas e submissas. E quando esses estereótipos não são alcançados, as pessoas tendem a ser punidas socialmente, a partir da moralidade, mas às vezes o próprio judiciário também reproduz essas punições. Então é um convite para os julgadores olharem para a sua própria perspectiva de mundo e imaginarem: será que eu não estou analisando esse caso a partir de um estereótipo? Né? Quais são as relações que se deram? Isso, infelizmente, acontece muitas vezes em julgamentos de caso de assédio, em que a mulher é vista como, bom, essa mulher está denunciando, ela demorou muito para denunciar. Porque ela demorou, isso é um indício de que isso não é verdade, de que ela não está falando a verdade. Então, a palavra da vítima é colocada em xeque. E eu preciso entender que um assédio produz uma situação de humilhação, de sofrimento, e que essa mulher só vai ter condições de denunciar se ela tiver uma rede de apoio. Tanto que muitas vezes, quando uma denúncia de assédio acontece, outras vítimas surgem também. Porque essa vítima não se sentia em condições de falar, até porque, lembrando do que a gente disse anteriormente, a responsabilidade nesses casos geralmente é atribuída à mulher. Então, até que ela consiga falar, eu preciso olhar para as circunstâncias desse trabalho. Quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de necessidade, de sobrevivência. Essa pessoa ela está sendo impelida pela sobrevivência. Eu não posso simplesmente falar algo contra o meu empregador ou contra o comportamento dele ou contra dizer que eu não concordei com a maneira como ele agiu quando eu dependo desse salário para a minha sobrevivência. Eu só vou conseguir fazer essa denúncia provavelmente, muitas vezes, quando eu sair desse trabalho, quando eu sair desse emprego. Então, tudo isso precisa ser considerado para que a gente não faça simplesmente o que a senhora mencionou há pouco, um referenciamento formal do protocolo, né? No direito, eu dei aula bastante tempo de filosofia do direito e teoria do direito. Alguns autores muito críticos vão dizer que no direito, muitas vezes, nós juristas temos uma capacidade incrível de conciliar argumentos contraditórios. Então, eu cito um argumento e cito outro e não estou vendo a contradição que existe ali, quando, na verdade, existe uma contradição. Se eu for analisar a fundo, eu vejo essas coisas não estão casando, essas coisas não estão conversando, elas se opõem. Então, acho que o desafio é que o protocolo ele não seja simplesmente algo a ser referenciado nas decisões, mas que ele seja entendido, que ele seja materialmente utilizado para visualizar aquela relação de trabalho, que ele seja utilizado, como a senhora colocou, como uma lente para enxergar aquela relação. Porque, inclusive, não são só os julgadores homens, são as julgadoras mulheres também que podem reproduzir perspectivas machistas, estereótipos, porque, novamente, todos nós, todas nós, todos nós, fomos educados numa cultura machista e patriarcal. Então, o nosso desafio é olhar para os nossos próprios preconceitos, é olhar para os nossos próprios estereótipos. E desconstruir isso é um trabalho difícil, né? Que requer olhar para nós mesmos, requer olhar para as posições sociais, para os privilégios que temos comparativamente com outros sujeitos. Então, acho que esse é um grande desafio. Um outro elemento que eu acho bastante importante, só para me alongando mais um pouquinho, para falar do protocolo, é reconhecer, então, a partir dessa perspectiva de estrutura, de que discriminações indiretas também podem acontecer, né? Não só discriminações diretas, tanto discriminações indiretas na contratação, quanto discriminações indiretas na demissão, por exemplo. Sim. Que são justamente escolhas que eventualmente podem ser feitas quanto a não contratar um trabalhador, condicionado por esses estereótipos, quanto a gênero, quanto a raça, quanto a pessoa com deficiência, né? Como se essas pessoas não pudessem ou seriam menos capazes de ocupar uma determinada função. E da mesma maneira, na demissão, numa crise de uma empresa, por exemplo, quem serão as primeiras pessoas a serem demitidas? Indiretamente, ou seja, de uma maneira inconsciente, inclusive, a gente pode acabar fazendo essas escolhas. Então, como lidar com essas discriminações indiretas, eu acho que é um grande desafio. Um desafio também que o protocolo traz e que
a senhora colocou como algo muito importante pensar os elementos raciais também. Existe uma teórica feminista norte-americana chamada Kimberly Crenshaw, que ela vai falar da interseccionalidade. E a Kimberly vai dizer como, quando a gente tem conjuntos de discriminações que incidem sobre o mesmo sujeito, essa pessoa vai sofrer discriminações muito específicas. Então, as discriminações eventualmente sofridas por uma mulher branca são diferentes das discriminações sofridas por uma mulher negra. E por uma mulher negra com deficiência, são discriminações ainda mais específicas. Nesse sentido, a gente precisa sempre olhar para as especificidades do caso e tentar pensar, se eu tirar o elemento gênero, a discriminação ainda aconteceria? Pode ser uma discriminação predominantemente de raça. Se eu tirar a raça, a discriminação ainda aconteceria? Pode ser uma discriminação predominantemente relacionada com o elemento, por exemplo, da deficiência. E ela traz um exemplo que eu acho que é muito interessante para a gente pensar a justiça do trabalho, que é um exemplo da General Motors nos Estados Unidos. Ela vai dizer o seguinte, que o movimento de mulheres negras ajuizou uma ação contra a General Motors, dizendo que havia discriminação com relação às mulheres negras que não eram contratadas pela General Motors. O tribunal fez a seguinte pergunta: existe discriminação contra as mulheres? E a resposta foi não, não existe discriminação contra as mulheres porque mulheres estão trabalhando no atendimento da General Motors, então são secretárias, etc., mas eram mulheres brancas. Existe discriminação contra os negros? Não, não acontece porque homens negros estão trabalhando na linha de montagem. Então, o que o tribunal fez aqui? Ele dividiu e olhou para as questões como questões autônomas também. Eu preciso considerar, nesse caso, as questões conjuntamente. Existe uma discriminação específica aqui contra as mulheres negras. Não contra mulheres, não contra negros, mas contra mulheres negras que, nessa época, nos Estados Unidos, não eram vistas como tendo uma aparência adequada para fazerem o trabalho de secretárias, de recepcionistas, então não eram contratadas por essas empresas. Então, esse é um grande desafio, entender também essas sobreposições de discriminações que podem acontecer, e isso vai ainda para além do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Temos muito trabalho a fazer, né, professora? Exatamente. Então, eu agradeço muito a participação sua aqui nesse nosso primeiro programa do comitê e realmente foi uma aula, professora. Então, agradeço em nome do Tribunal Regional do Trabalho, em nome da Escola Judicial do TRT da Terceira Região e também do Comitê de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade. Muito obrigada. Muito obrigada, fico à disposição para novos debates e tenho certeza que a gente vai conseguir construir uma justiça do trabalho realmente voltada para a equidade de gênero, com o trabalho da senhora e com o trabalho de toda essa equipe extremamente dedicada a esse tema. Parabéns, doutora. Muito obrigada.